Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje é um caso bastante pedido por vocês desde o começo do canal, mas recentemente, por algum motivo, mais pessoas estão pedindo. Eu sei que ele é um caso aí meio viralizado lá no TikTok também, e ele tem alguns pontos interessantes para a gente discutir aqui, então vamos a ele. Hoje a gente vai conhecer a história de Mary Ann Bachmeier. Mary Ann nasceu em 3 de junho de 1950 e ela cresceu em uma pequena cidade na Alemanha Ocidental. Filha única, ela cresceu em um campo de refugiados. Ela e os seus pais fugiram para a Alemanha logo após a Segunda Guerra Mundial. Seus pais eram bastante rígidos e ela cresceu nesse ambiente bem conservador. Os pais eram bastante religiosos e o pai da Mary Ann, ele fez parte aí de um ramo militar do partido nazista. Ele era o mais rígido ali dos dois, né, do pai e da mãe, e inclusive, além de tudo isso, ele tinha muitos problemas com o álcool. Ele passava a maior parte do dia dele no bar. Então vocês imaginam ali que crescer nessa casa não foi nada agradável para Mary Ann, e esse problema do pai dela aí com o álcool chegou no seu ápice quando ele começou a ficar muito violento fisicamente, né? Tanto com a Mary Ann quanto com a mãe dela. E como a mãe tinha muito medo também, né, do pai, porque ela sofria essa violência dele, a Mary Ann cresceu vendo essa situação dela sentir, né, toda essa violência do pai e a mãe não fazer nada, né, não ir contra o pai para defender a filha, porque a mãe também tinha muito medo do marido. Mas chegou no momento que finalmente a mãe da Mary Ann se divorcia, né, do pai dela. Só que ela começa um relacionamento com um novo homem chamado Paul, e ele não era muito diferente do pai da Mary Ann. Esse novo marido, né, o Paul, ele era motorista de caminhão, ele também era um lutador profissional, só que ele tinha também os mesmos hábitos do pai da Mary Ann. Ele bebia bastante e era violento. Por causa de todo esse ambiente que a Mary Ann conviveu desde pequena, ela tinha a tendência a ser mais rebelde. Então, ela não acatava muito as ordens da mãe, muito menos do padrasto. Ela ia completamente contra as crenças religiosas da mãe e ela descrevia o seu padrasto como um padrasto ditatorial. Assim como o pai dela, né, o padrasto também tinha muitas regras ali na casa, era bastante rígido, mas ela não seguia nenhuma dessas regras. Frequentemente ela fugia de casa, ela também faltava à escola. Quando a Mary Ann fez 16 anos, a mãe dela descobriu que ela estava saindo escondida para encontrar com um menino. E foi a partir desse momento que ela foi expulsa de casa. A solução que a Mary Ann encontrou nesse momento foi morar com esse namorado, né, com esse menino que ela estava vendo. E morando com esse namorado foi quando ela engravidou pela primeira vez. Quando a mãe da Mary Ann descobriu que a filha estava grávida, ela ofereceu um certo suporte para a filha. Ela pagou um quarto de motel para que a filha pudesse morar lá durante a gravidez. Ela também levava comida, água e outras coisas para a filha se manter. E a Mary Ann e o namorado dela moraram nesse quarto de motel aí durante os 9 meses de gravidez. Quando o bebê nasceu, a mãe da Mary Ann conseguiu convencer o padrasto para que ele deixasse a Mary Ann voltar a morar ali na casa. Só que quando a Mary Ann voltou, e agora com o bebê, a recepção ali na casa não foi das melhores. Na verdade, a dinâmica foi terrível porque nada tinha mudado. E também era uma casa muito pequena, não havia muito espaço para ter a Mary Ann com um bebê, né? Não tinha um espaço adequado para esse bebê. Tanto que é dito que muitas vezes esse bebê tinha que dormir em cima da mesa da cozinha. Depois de algum período aí nessa situação, o padrasto da Mary Ann, o Paul, ele não aguentava mais isso, então ele levou a Mary Ann e o bebê para uma casa de mães solteiras. Era basicamente um lar, né, onde mães que tinham bebês pequenos e não tinham onde morar ficavam. E enquanto a Mary Ann estava nessa casa para mães solteiras, foi quando o namorado e ela terminaram. Nesse momento aqui, a Mary Ann se sentiu muito perdida, né? Ela terminou o relacionamento ali com o pai do bebê, que não estava dando apoio nenhum ali pro filho. Ela não tinha o apoio ali da mãe, do padrasto, ela se sentiu muito sozinha e sentiu que ela não tinha a capacidade de cuidar de um bebê.
Então, ela decidiu colocar esse bebê para a adoção. Passam-se cerca de 2 anos, mais ou menos, quando a Marianne está com 18 anos, ela já está, nesse momento, morando novamente com a mãe e com o padrasto. E nessa época aqui, ela arranja um outro namorado e ela também engravida desse namorado. Ela também vai morar com esse namorado, mas as coisas não são muito diferentes, porque logo depois que esse bebê nasce, o namorado também a abandona. E teve um incidente aí nesse término de namoro, de relacionamento deles, bem significativo para Marianne, porque em uma das vezes eles tiveram uma briga bem feia e esse namorado largou a Marianne ali numa beira de estrada no meio da discussão, né? Pediu para que ela saísse do carro e ele foi embora. E aí ela ali sozinha na estrada, ela tentando procurar ajuda, tentando encontrar alguém que levasse ela para casa. Nessa situação aí de vulnerabilidade que ela estava, de medo, ela ainda foi agredida por um homem que passava pela estrada. Novamente, a Marianne está praticamente na mesma situação. Agora, além de ter sido abandonada novamente por um namorado, sozinha com um bebê, ela teve que lidar com essa situação de ter sido vítima de uma agressão sexual. Ela também continuava ali sem muito apoio, né, da mãe, do padrasto, então novamente ela coloca esse segundo filho dela para adoção. Tanto na primeira quanto na segunda vez, a Marianne acreditava que não seria capaz de cuidar da vida de um outro ser humano, né, de um bebê, de uma criança. Então, colocando para adoção, ela esperava que eles tivessem um futuro melhor. Mais ou menos aqui nesse período que a Marianne está lidando com toda essa situação, colocando o segundo filho para adoção, é quando o padrasto dela falece em decorrência de um câncer. E aí a Marianne volta a morar com a mãe. Depois disso, que ela tá ali morando com a mãe, ela conhece um novo homem. O nome dele é Christian. O Christian, de início, era um cara que agradou bastante a Marianne, ela ficou apaixonada por ele. Só que ali, depois de um tempo que ela estava junto com ele, ela percebeu que, na verdade, ela gostava mesmo do ex-namorado dela. O ex que deixou ela abandonada lá na estrada e depois aconteceu tudo o que aconteceu com ela. Então ela vai atrás desse ex-namorado, só que o que acontece é algo bem traumático para Marianne, porque ele a abusa sexualmente. Ela ficou muito perturbada com essa situação e ela volta pro Christian. Só que o relacionamento da Marianne com o Christian também não era assim, flores, né? Não era mil maravilhas. Eles brigavam bastante. Em 1972, o Christian, ele consegue um emprego para Marianne em um bar chamado Tipaza. Nesse bar, o Christian era gerente e ele chamou a Marianne ali para um cargo que tinha uma vaga e ela foi trabalhar junto com ele. A Marianne aqui estava com 23 anos e é aqui nesse período que a Marianne engravida novamente, né? Agora do Christian. Então, em 14 de novembro de 1972, Marianne dá à luz a sua terceira filha e ela a chamou de Anna. Dessa vez, a Marianne, ela queria cuidar dessa criança de alguma forma. Ela não queria colocar para adoção novamente. Só que a Marianne, ela não tinha nenhuma experiência ali em ser uma boa mãe, até porque ela não teve também muitas referências positivas. Então, a Marianne não conseguiu criar a filha de uma maneira adequada. Começando ali pela dinâmica do bar, né? A Marianne trabalhava a noite inteira e a filha ficava com ela no bar já desde pequenininha, né? Sempre naquele ambiente. O sono, né, dessa criança não era algo regulado, porque a Marianne, ela ficava toda a noite acordada, e aí no dia seguinte de dia, né, era quando a Marianne conseguia dormir e era quando a bebê também dormia. Outra coisa ali que, paralelamente, aí a relação de mãe e filha tinha relação com o Christian, né, o pai dessa criança. As brigas continuavam entre os dois. O Christian ameaçava várias vezes abandonar a Marianne e ainda falar que ele não queria ter nenhuma responsabilidade em cuidar da filha e coisas do tipo. Então a Marianne basicamente criou a filha sozinha, sem a ajuda desse pai, e era nessa dinâmica aí meio louca do bar, né, que ela trabalhava. Muitas pessoas que iam nesse bar, né, falavam que frequentemente eles viam a Anna dormindo em cima das mesas, frequentando o bar assim tarde da noite, né, quando ela tinha ali 3, 4 anos, ela andava pelo bar ali durante a madrugada, durante o dia, que era um horário que a Anna pudesse precisar dos pais, né, tanto da Marianne
quanto do Christian, ela não ia conseguir porque era o horário que os pais estavam dormindo. A Ana, ela comia ali no bar restos de comida que os clientes deixavam e era basicamente disso que ela estava se alimentando durante a infância inteira dela. Então, a Ana, ela foi forçada a amadurecer muito rápido. Desde muito criança, ela percebeu que ela estava ali meio que por ela mesma. Ela tinha que se virar. Então, às vezes, ela ia atrás de um resto de comida, ela ia beber alguma coisa. Ela sabia que ela não poderia contar ali com a mãe ou com o pai. Mas não é como se a Marianne não tivesse noção da situação que ela estava vivendo ali com a filha. Ela sabia que essa dinâmica que ela estava vivendo ali com a filha era altamente prejudicial. Só que é dito que ela não tinha muito para onde correr, porque ela precisava trabalhar e ela trabalhava já nesse bar há algum tempo, era como ela conseguia o dinheiro. Teve um momento aqui, né, enquanto a Ana está crescendo, que a Marianne, ela também cogitou a colocar a Ana para adoção, né? Porque ela percebeu que realmente ela não estava dando para a filha tudo que a filha merecia, tudo que era adequado para essa criança crescer. As pessoas que sempre iam nesse bar, né, que frequentavam bastante, eles relatam que praticamente o bar era a casa da Ana, né, que ela dormia nas mesas, nas cadeiras, até na parte de fora do bar. E teve uma família que, inclusive, fez uma proposta para Marianne para eles adotarem a Ana, porque eles viam a situação da menina. Porém, a Marianne recusou. Outra situação que é relatada aí na dinâmica de mãe e filha é que a Marianne já tratava a Ana aqui com 7 anos como se ela já fosse uma adulta. Então a Ana, ela tinha que ir atrás da própria comida, né, cozinhar, ela tinha que arrumar tudo sozinha, e tomar banho sozinha e cuidar de si mesmo. E não é como se uma menina de 7 anos não pudesse, por exemplo, fazer um sanduíche sozinha ou tomar um banho sozinha. Mas é que aqui nessa situação, a Ana, ela nunca teve esse apoio da mãe, né? Ela sempre foi deixada para se virar sozinha. E eu imagino que ela sentia essa falta, né, desse cuidado da mãe, né, de saber que a mãe tá ali por você, te protegendo e conseguindo as coisas ali do dia a dia para você. Outra situação que é relatada é que muitas vezes a Ana era deixada sozinha em casa enquanto a Marianne estava no bar, não só a trabalho, mas também quando ela saía para festas com amigos. Então é claro que a Ana, ela não teve uma infância saudável, na verdade ela nem teve essa experiência de ser criança, de ter uma infância divertida, né? Ela amadureceu muito rápido e ela também, assim, endureceu muito rápido. Então é claro que ela tinha muita raiva e ela começou também a retrucar muito a Marianne, a brigar muito com ela já desde cedo. Parecia que como a Marianne cresceu em uma família muito, muito rígida, ela também estava transmitindo isso para a filha dela, né, para Ana, esperando que a Ana já reconhecesse desde sempre as suas responsabilidades e as suas obrigações. A Ana, ela começou também a ter muita dificuldade na escola, porque ela, como tinha esse sono totalmente desregulado, né, por causa do trabalho da mãe, frequentemente ela dormia durante as aulas e ela era repreendida por causa disso. Ela começou a ir muito mal na escola, as notas começaram a cair, até que chegou um momento que a Ana nem para a escola queria ir mais. Então, esse é o contexto que a gente se encontra aqui, né? A Ana está com 7 anos, ela tem essa relação bem turbulenta com a mãe, que também teve uma infância bem difícil, né? Então, talvez também seja por isso a dificuldade de transmitir algo bom para a filha. Mas era essa situação, as duas brigavam bastante, a Ana estava ficando cada vez mais revoltada ali com a situação da escola, não queria ir mais para a escola. E aqui a gente chega no dia 5 de maio de 1980. Nesse dia de manhã, por algum motivo, a Ana e a Marianne brigam, né? As discussões entre as duas eram bem frequentes. A Marianne, muito provavelmente aqui, tinha voltado de um turno do trabalho dela, do bar, que ela ficava a noite toda, a madrugada inteira, e a Ana estava acordando para ir para a escola. Só que depois dessa discussão, a Ana decide que ela não vai para a escola, ela não tá afim de ir para a aula e ela vai para casa de uma das suas amigas.
Só que no caminho para ir para casa dessa amiga, ela percebe que muito provavelmente a amiga estaria na escola. E ela não queria ir para a escola, ela já tinha decidido isso, então ela resolve andar ali pela cidade. E isso, gente, não era algo estranho de acontecer, fora do comum. Como eu falei, a Ana ela já tinha amadurecido muito antes do tempo aqui. Volta e meia ela estava caminhando sozinha, ela ia e voltava dos lugares sozinha pela rua, o que pra mim, gente, é tão absurdo, porque eu tenho um sobrinho de 8 anos e eu não consigo imaginar deixar ele sozinho andando assim pela cidade. Eu sei que os tempos são outros, né, mas é muito louco da gente pensar e trazer aqui pra nossa realidade dos dias de hoje, pra vocês verem o quanto essa menina amadureceu antes do tempo, né, a Ana. Era algo rotineiro pra ela, tanto faltar à escola quanto ficar ali perambulando pela cidade. E a Marianne, ela muitas vezes nem sabia onde a filha estava, porque durante o dia ali, ela normalmente estava dormindo, era o horário que ela tinha ali para descansar do trabalho. A Marianne, ela normalmente acordava ali no finalzinho da tarde, daí ela começava a se arrumar para ir para o trabalho. Nesse dia específico, no dia 5 de maio, ela acordou um pouquinho antes, porque ela tinha um compromisso, ela ia fazer uma sessão de fotos para Volkswagen. Pelo que eu entendi, ela tinha um carro da Volkswagen mais antigo e tinha alguém fazendo uma matéria, alguma coisa sobre esse carro para o jornal. Então ela tinha esse compromisso de tirar essas fotos, por isso que ela acordou um pouquinho antes do habitual. Quando ela acordou, ela percebeu que a filha não tinha voltado para casa. Só que, como eu falei, a dinâmica delas era essa mesmo, né? A Marianne achou, bom, ela tá em algum lugar, tá na casa de alguma amiga ou algo do tipo. Só que quando ela voltou desse compromisso, ela percebeu que a filha ainda não tinha voltado. Aí ela começou a ficar mais preocupada e começou a ligar para algumas pessoas para perguntar se alguém tinha visto a Ana. Ela liga para várias pessoas do bar, né, que conheciam a Ana para saber se alguém tinha visto ela, mas ninguém tinha visto. E aí ela vai até a polícia para relatar o desaparecimento da filha. No dia seguinte, no dia 6 de maio de 1980, uma mulher se apresenta na delegacia e ela diz que tem uma revelação muito importante ali para os policiais. Ela disse que ela tinha um noivo e esse noivo confessou para ela que ele tinha assassinado a Anna Bachmeier. O noivo dessa mulher era o açougueiro Klaus Grabowski, de 35 anos. E um detalhe, ele era vizinho ali da Marianne e da Ana. Essa mulher, né, a noiva do Klaus, ela entrega para a polícia um bilhete, uma espécie de uma carta que ele deixou para ela. Nessa carta, ela começava falando que ele queria se encontrar com ela ali, nesse dia 6 de maio, em um restaurante, mas também era uma carta de confissão. E na carta, ele confessava que ele tinha tirado a vida da Ana. Ele também disse o que ele fez com o corpo da Ana. Ele falou que colocou em uma caixa de papelão e descartou em um canal ali próximo. A polícia lê essa carta e imediatamente eles vão até ali aquele restaurante que ele estava combinando de se encontrar com a noiva. A polícia ficou aguardando ali até que o Klaus chegasse nesse local e quando ele chega, ele é imediatamente preso. Só que quando o Klaus foi preso, ele tentou passar uma ideia ali para a polícia de que o crime que ele cometeu foi em legítima defesa. Sim, acreditem se quiser. Ele estava dizendo que ele precisou se defender de uma menina de 7 anos a ponto de tirar a vida dela. Ele disse também à polícia que a Ana estava tentando seduzi-lo, que ela estava fazendo chantagens contra ele e tentando extorquí-lo. O que ele disse especificamente para a polícia foi que a Ana chegou para ele e falou que se ele não desse dinheiro para ela iria espalhar para todo mundo, inclusive para a mãe, para a polícia, que ele tinha tocado nela inapropriadamente. Aí o Klaus disse que ficou com muito medo dessa situação, do que a Ana poderia fazer contra ele, né? Espalhar ali, falar o que ele fez. E no momento que ela estava sentada na cadeira, na casa dele, ele pegou uma meia calça, inclusive essa meia calça era da noiva dele, e estrangulou a Ana até a morte. Ele ainda deu detalhes de que a Ana tentou lutar, né, contra ele, que ela chegou a cair dessa cadeira, mas que ela não conseguiu e ele tirou a vida dela. Bom, a polícia vai até esse canal onde ele disse que descartou o corpo da Ana e eles a encontram lá. Ela estava amarrada e dentro dessa caixa de papelão.
A Mary Ann é avisada de tudo que está acontecendo, é avisada que o corpo da filha dela foi encontrado, mas ela se recusa a identificar o corpo da filha. Os policiais acharam um pouco estranho isso, né, da mãe não querer identificar o corpo, mas ela disse que não queria passar por essa situação e que ela confiava nos policiais, que se eles falaram que era a filha dela, ela acreditava. O comportamento da Mary Ann foi um pouco questionado aqui nesse momento, porque parecia que a Mary Ann não queria se envolver muito com essa situação, ela só queria que isso acabasse de uma vez. Então ela falou pouquíssimas vezes com a polícia, né, quando a polícia tentava entender um pouco mais da dinâmica dela com esse vizinho. A Mary Ann falava muito pouco, ela sempre estava focada ali mais em trabalhar no bar. Então isso foi assim um pouco estranho para os policiais. Bom, mas voltando aqui ao Klaus, né, não existia dúvida de quem fez aquilo com a Ana, ele confessou, ele falou tudo aquilo que ele fez, mas a polícia achou muito estranho, é claro, essa história de que foi em legítima defesa e que a Ana foi lá para chantageá-lo e tudo mais. Então a polícia vai atrás aí do passado do Klaus, né, entender quem era esse cara, e eles descobrem muitas coisas. O que eles descobriram é que não era a primeira vez que o Klaus fazia algo nesse sentido. Eles descobriram que o Klaus era um criminoso sexual condenado e ele já havia sido sentenciado à prisão por assediar várias meninas. Em 1973, ele foi acusado de tentativa de homicídio. Ele foi atrás de uma menina, ela tinha 6 anos, ele tentou abusar. Só que ela conseguiu fugir, ele foi atrás dela, eles entraram ali numa espécie de uma luta e ele tentou estrangular. Só que ela conseguiu lutar, ela conseguiu fugir. O Klaus também, nesse momento, ele desiste, né, do que ele ia fazer, e naquele mesmo dia ele foi preso. Só que aparentemente a punição para ele não deve ter sido muito grande, ou talvez nem tenha tido algum tipo de punição, porque em 1975, ou seja, 2 anos depois desse ataque, ele atacou novamente. E dessa vez ele estava sendo acusado de abusar de 2 meninas de 9 anos. Dessa vez, ele não foi preso, mas ele foi enviado para um hospital psiquiátrico. E isso foi algo solicitado pelo próprio Klaus, porque ele disse que ele sentia que precisava de uma espécie de uma reabilitação por causa desses instintos sexuais anormais que ele sentia e que ele precisava de um tratamento para que ele não repetisse mais esses ataques. Nesse hospital psiquiátrico, ele recebeu a castração química, que, para quem não sabe, é uma intervenção hormonal para barrar a testosterona e reduzir a ereção, a libido e o desejo sexual. E os policiais e os médicos aqui da época que cuidavam do caso do Klaus, eles acreditavam que fazendo isso, as jovens e as crianças ficariam seguras, né? Que o Klaus não atacaria mais. Só que assim, gente, ele ficou nesse hospital psiquiátrico cerca de 1 mês apenas e foi liberado. E foi liberado, assim, sem ter, por exemplo, uma liberdade condicional, uma coisa que fosse monitorado, ou que ele, sei lá, tivesse que voltar a esse hospital de tempo em tempo. Nada disso, era como se nada tivesse acontecido. E o que o Klaus fez, depois que ele saiu desse hospital psiquiátrico, foi ir a um médico para reverter a castração química, né, que tinham feito nele. Então, ele foi submetido a um tratamento hormonal para reverter essa situação da castração química. E ele voltaria a ter o desejo sexual de volta. Bom, o julgamento do Klaus, então, começou no dia 3 de março de 1981, quase um ano depois do crime contra a Ana. E desde que o julgamento começou, todos os dias, a Mary Ann estava presente. Ela sentava bem na frente e nesses primeiros dias ela estava bastante irritada, ela gritava muito com o Klaus, ela respondia, ela falava alto. A equipe de defesa do Klaus continuava com aquela ideia absurda de que ele agiu em legítima defesa. E eles também colocaram, junto com isso, que o Klaus ele tinha um desequilíbrio hormonal devido à castração química e depois ter revertido a castração química. Então, que ele estava ali com esse desequilíbrio e que isso também acarretou na reação que ele teve ali contra a Ana.
Só que o promotor, ele falou que a escolha tanto da castração química quanto reverter essa castração química foi uma decisão do próprio Klaus, e ele sabia exatamente todos os efeitos que poderia acarretar, né? E principalmente a parte de reverter, né? Que ele receberia doses muito grandes ali de hormônio e que isso poderia desregular várias coisas. Então foi uma decisão que ele quis e ele aceitou fazer. Então que ele estava ciente de tudo isso. E foi no julgamento que o Klaus ele deu detalhes do que aconteceu naquele dia 5 de maio de 1980. O Klaus ele disse que nesse dia ele estava sentado na sala da casa dele, olhando para a janela, quando ele viu a Ana passando por ali. Ele percebeu que ela estava sozinha e aí ele foi correndo em direção a ela e começou a perguntar para ela o que ela estava fazendo, por que ela estava ali sozinha, que ela deveria estar na escola. E aí foi quando a Ana falou para ele que ela tinha tido uma briga com a mãe, que a discussão foi bem feia, que ela estava bem triste e que ela não queria ir para a escola. E que ela tinha decidido, então, que ela iria andar pela cidade até dar o horário ali da escola, até começar a escurecer e aí ela voltaria para casa. O Klaus então disse para Ana que ela não deveria ficar andando sozinha pela cidade, que era muito perigoso e ainda mais se ela fosse ficar andando até escurecer. E ele a convidou para entrar na casa dele para ver um gato que ele tinha. Não era algo fora do comum a Ana ir na casa do Klaus, aparentemente, porque eles eram vizinhos, ela conhecia o Klaus e ela de certa forma confiava nele. Ele não era um estranho para Ana, assim como ele também não era um estranho para Marianne. Acredita-se que realmente a Ana foi até a casa, ela até brinca um pouco com esse gato do Klaus, eles ficam ali durante um tempo, e aí o Klaus começa a abusar da Ana durante horas. Depois dessas horas intermináveis para Ana, o Klaus percebe o que ele acabou de fazer e ele sabe que se ele deixar a Ana embora, ela vai denunciá-lo e ele tinha todos esses problemas aí já com a justiça, né, de ter feito isso anteriormente. Então é nesse momento que ele decide tirar a vida da Ana. É dito que em algum momento a Ana até conseguiu se desvencilhar do Klaus e tentar fugir, mas ela não conseguiu sair da casa. Então o Klaus pega a Ana, senta ela em uma cadeira, pega a meia calça, como eu já descrevi aqui para vocês, e tira a vida dela com essa meia calça em volta do pescoço da Ana, para tentar evitar as palavras aqui. Bom, a promotoria, com essa versão do Klaus e também com o que eles estavam apresentando sobre o passado dele, ficou bem claro que toda aquela primeira versão que o Klaus deu de legítima defesa era absurda, até porque aparentemente nem a Marianne e nem a Ana sabiam desse passado dele, então não fazia sentido a Ana chegar para o Klaus e começar a chantageá-lo, falando: olha, se você não me der dinheiro, eu vou falar que você fez isso e isso comigo, porque nem passava pela cabeça da Ana que ele era um predador sexual. Fora que não existia nada para corroborar com essa versão da legítima defesa, né? O Klaus, ele não apresentava nenhum tipo de marca de defesa, assim, né? Como se ele tivesse tentado se defender dela. E também porque a história é muito absurda, porque a gente tá falando de um homem de 35 anos e de uma menina de 7. O Klaus, ele disse que depois que ele tirou a vida da Ana, ele a amarrou e colocou dentro de uma caixa de papelão. Depois ele levou essa caixa com a sua bicicleta para um canal ali próximo e jogou essa caixa lá. E lá foi onde a Ana foi encontrada realmente. Depois que ele descarta o corpo da Ana, ele voltou para casa e ele começou a se sentir muito culpado pelo que ele tinha feito. E foi aí que ele decidiu escrever aquela carta para a noiva dele, né? E quando a noiva chegou em casa, eles foram dormir. Ele deixou aquela carta para ela ler e se encontrar com ele no dia seguinte. Isso eu achei até meio estranho, mas enfim, ele escreve isso na carta. E aí, quando a noiva acordou no dia seguinte, ele já não estava mais na cama. Nesse julgamento, era bem claro que o Klaus seria condenado, até porque ninguém tinha dúvida do que ele tinha feito, ninguém acreditava nessa história da legítima defesa, e ele nunca tinha sido preso antes, então era o que se esperava, né, que ele fosse preso justamente para evitar que acontecesse novamente, porque era nítido que se ele fosse solto ou se ele fosse fazer qualquer outro tipo de tratamento, em algum momento ele cometeria outro crime desse com uma outra menina. E aí a gente chega no dia 6 de março de 1981, era o terceiro dia do julgamento do Klaus e ele já estava se encaminhando para o final.
Nesse dia, a Mary Ann também apareceu ali no tribunal, como ela fez nos outros dias. Ela estava vestindo um casaco grande verde e a única diferença é que ela estava um pouco mais quieta do que nos outros dias. Ela não estava esbravejando mais, ela não estava gritando mais, ela ficou mais quieta. Durante o julgamento, ali na parte da manhã, tem um momento que a Mary Ann sai da sala, depois ela retorna e ela volta a se sentar ali na frente, sempre com esse comportamento mais calmo. E aí, por volta das 10 horas da manhã, a Mary Ann se levanta e vai em direção ao Klaus. O Klaus estava de costas para ela, então a Mary Ann saca uma arma e atira nas costas do Klaus 7 vezes. 6 desses 7 tiros atingem o Klaus e ele imediatamente cai ali no chão do tribunal. Mary Ann larga a arma e imediatamente ela colocou as mãos para cima da cabeça, esperando ser presa. E ela disse a seguinte frase, abre aspas, queria matá-lo, queria atirar na cara dele. Infelizmente, eu acertei ele nas costas. Espero que ele esteja morto. Fecha aspas. O Klaus, ele ainda recebeu um atendimento médico ali no local, mas nada pôde ser feito, ele morreu ali mesmo no chão do tribunal. Para todo mundo que estava ali no tribunal, a cena foi muito chocante. Todo mundo viu, assim, de perto o que aconteceu. Fora que quando o Klaus caiu, né, teve muito sangue. Também o sangue se espalhou ali na hora que eles estavam tentando fazer esse atendimento no Klaus. Então foi algo bastante traumatizante para todo mundo que assistia. Logo depois, quando tudo acontece, as pessoas que estavam ali no tribunal foram retiradas do local, né, para que não ficassem presenciando aquela cena. E o julgamento do Klaus, ele não pôde ser finalizado, né? Porque agora ele estava sem vida. Mas um novo julgamento agora iria se iniciar. E era o julgamento da Mary Ann. Bom, a Mary Ann, logo depois que ela atirou no Klaus, ela foi levada sob custódia, né? Ficou presa, aguardando o julgamento dela. E a saúde mental da Mary Ann começou a declinar muito rapidamente nesse período que ela aguardava o julgamento. Ela ficou lutando aí contra o transtorno de estresse pós-traumático e também, claro, por ter perdido a filha. É dito que a reação da Mary Ann foi porque ela não aguentava mais ver o Klaus falando sobre a filha dela, né? Falando que a filha de 7 anos tentou seduzi-lo, tentou extorquí-lo e todas essas coisas que ele falava dela. E era algo que a Mary Ann não estava mais conseguindo suportar durante aqueles dias de julgamento e ela chegou nesse limite, né? De atirar contra o Klaus. Nesse tempo ainda que a Mary Ann está aguardando o julgamento dela, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico para receber um tratamento e nesse hospital ela tentou tirar a própria vida cerca de 5 vezes. Ela se recusava a falar com qualquer profissional, psicólogos e também com a polícia. Ao invés disso, ela estava só esperando o julgamento, esperando a sentença dela. O julgamento dela foi em novembro de 1982. E é claro que nesse momento, esse caso já era muito, muito midiático, né? Uma mãe que tirou a vida do assassino da filha, né? Isso estava em todos os jornais, e ainda mais agora que era o julgamento da Mary Ann. E a Mary Ann, ela estava recebendo muito apoio. As pessoas aplaudiram, né, a reação dela. Muitas pessoas falavam que fariam o mesmo e que ela estava correta e que falavam que seria a única solução realmente para parar um homem como Klaus. Então ela estava sendo ovacionada. Muitas pessoas perguntavam por que ela estava sendo julgada, por que ela estava presa, por que ela estava num hospital psiquiátrico, sendo que o que ela fez era o correto, né? Isso era o que as pessoas falavam. Muitas pessoas iam com cartazes, né, com frases de apoio a ela recebia flores, inclusive ela recebeu flores de um homem com o seguinte bilhete. Abre aspas, para você, de um avô que teria feito o mesmo. Você não está sozinha. Coragem. Fecha aspas. O julgamento da Mary Ann durou 25 dias e, durante o julgamento dela, as pessoas começaram a dividir um pouco as opiniões. Por quê? Porque foi durante esse julgamento dela que as pessoas começaram a saber mais sobre o passado da Mary Ann. Muitas pessoas que frequentavam o bar, né, na época que a Ana ficava lá o tempo inteiro junto com a Mary Ann, pessoas que conheciam ela já de antigamente, começaram a dar declarações, não só no julgamento, mas também em TVs e reportagens, falando de como a Mary Ann criava a Ana.
que era do jeito aqui que eu falei pra vocês, né, que a Ana fazia muita coisa sozinha, que ela dormia no chão do bar, nas cadeiras do bar, que ela comia restos de comida, enfim, toda essa parte aí da criação, da Ana. Então muitas pessoas começaram a ver a atitude da Marianne no tribunal contra o Klaus não mais como uma vingança de uma mãe que amava a sua filha. Eles começaram a olhar para essa situação como a de uma mãe que só se importou com a sua filha quando ela morreu. Então as pessoas também começaram a saber sobre os outros 2 bebês que a Marianne teve e colocou para adoção, que aqui nessa época muitas pessoas olhavam para essa atitude como uma atitude de abandono dos filhos, como se ela não quisesse os filhos e não como se ela estivesse pensando no melhor para eles. Depois, a filha que ficou com ela, né, que é a Ana, eles também começaram a saber os detalhes aí da criação. Então, todas essas questões começaram a surgir e começou a se questionar qual foi o real motivo que fez a Marianne atirar no Klaus. Será que realmente foi, assim, uma vingança? Eu vou vingar o nome da minha filha? Ou foi um ato, assim, mais de se redimir? Já que ela não tinha sido uma boa mãe durante a vida toda da Ana. No dia que a Ana perdeu a vida, ela tinha brigado com a mãe, né? Então toda essa parte assim meio que de culpa fez com que ela tivesse essa ação, e essa ação seria mais de se redimir, tentar num último momento fazer algo para a filha. Tudo isso foi questionado, tá, gente? Eu tô trazendo as questões aqui para vocês. Eu quero que vocês discutam nos comentários o que vocês acham, tá? No julgamento ali da Marianne, psicólogos que conversaram com a Marianne falaram que no dia anterior que ela cometeu o crime, né, que ela atirou no Klaus, ela havia sonhado com essa situação. Que nesse sonho ela disse que viu o Klaus ali no tribunal falando várias coisas que a Ana tinha feito com ele, e ele dava descrições muito gráficas, e ela disse que no sonho ela ficou com tanta raiva disso que ela simplesmente se levantou e atirou no Klaus. Isso foi um sonho que ela teve, então é dito que no dia seguinte ela resolveu colocar esse sonho em prática. Uma coisa que foi muito discutida no julgamento dela foi se essa atitude dela foi premeditada ou não. Marianne disse que isso não foi premeditado, que aquela arma que ela levava era uma arma que ela levava o tempo inteiro na bolsa, todos os dias, até porque ela trabalhava no bar, então ela usava para defesa. E ela disse, inclusive, que ela estava com essa arma até no funeral da própria filha. Só que foi apenas naquele dia do julgamento que ela decidiu usar. E outra coisa, assim, que algumas pessoas questionam, né? Como ela entrou armada no tribunal. Nessa época aqui, gente, as pessoas nem imaginavam que isso pudesse acontecer. Não existia detector de metais, não existia uma segurança rígida para as pessoas que entravam no tribunal, né? Não é como é hoje em dia. Então, era algo assim impensável, né? A partir desse momento, inclusive desse caso, que algumas coisas mudaram. Teve um momento também, gente, nesse período aqui até o julgamento, que eu até estava esquecendo de mencionar, que a polícia pediu para Marianne escrever qualquer coisa ali num papel, porque eles fariam um teste de caligrafia. Não sei exatamente para que seria esse teste de caligrafia, mas enfim, eles pedem para ela escrever, né, alguma coisa no papel, e o que ela escreve é o seguinte: eu fiz isso por você, Ana. E embaixo ela desenhou 7 corações, que seriam um para cada ano de vida da Ana. No julgamento também foi trazida a ideia de que o Christian, né, o pai da Ana, poderia estar envolvido também na premeditação do que a Marianne fez no tribunal. Por quê? Porque quando a Marianne atirou no Klaus, é dito que o Christian estava presente, né, nesse dia, e ele falou umas frases do tipo assim: eu não acredito que ela fez. Nossa, ela fez mesmo isso. Então, parecia que eles poderiam ter combinado alguma coisa, ou que a Marianne pelo menos tinha dito para ele que ia fazer, e por isso ele teve essa reação. Depois de 25 dias de julgamento, o juiz concluiu que a Marianne não era uma ameaça à sociedade e considerou a sua ação como simplesmente espontânea e resultado do trauma que ela estava sofrendo com os detalhes no tribunal sobre a morte da sua filha. Apesar do juiz ter falado isso, a Marianne sim recebeu uma sentença, né? Porque ela cometeu um crime que foi tirar a vida de alguém. Então ela não era uma ameaça para a sociedade, mas ela teria que pagar. Então, no dia 2 de março de 1983, Marianne foi considerada culpada por homicídio
homicídio culposo e posse ilegal de uma arma de fogo e foi condenada a 6 anos de prisão. Depois que foi dada essa sentença para Marianne, um jornal fez uma pesquisa perguntando se as pessoas acreditavam que essa sentença foi adequada, se foi muito rígida ou se não foi tão rígida assim. E o resultado foi o seguinte: 28% do público achou que a sentença foi apropriada. 27% achou que foi dura demais. 25% achou que foi muito leve. E 20% ficou indeciso. Então, para vocês verem como ficou bem dividido isso. As pessoas tinham muitas opiniões sobre esse caso e principalmente sobre a sentença dela. Muitas pessoas acreditavam que ela nem deveria ter sido presa. Outras pessoas acreditavam que ela deveria ficar presa por mais tempo. Porque apesar do motivo pelo que ela fez, ela tirou a vida de uma pessoa. E se ela não fosse punida, isso poderia acarretar em outras pessoas tentando fazer aí a justiça com as próprias mãos. Depois aqui do julgamento, o Christian, o pai da Anna, ele tentou processar o médico que reverteu a castração química do Klaus, porque ele disse que isso foi determinante para que ele fizesse o que ele fez com a Anna. Então esse médico, ele foi acusado, por exemplo, de não ter checado os antecedentes desse paciente, o porquê que ele teve uma castração química e tudo isso. Mas esse processo não foi para frente e não deu em nada. A Marianne, ela foi libertada em 1986. Ela cumpriu um pouquinho menos de 3 anos aí da sentença dela e foi colocada em liberdade condicional. Depois que ela estava livre, a Marianne se casou novamente. Ela se casou com um professor e foi morar na Nigéria. Mas esse casamento não durou tanto tempo assim e eles se divorciaram em 1990. Depois disso, desse divórcio, a Marianne foi morar na Sicília. É dito em algumas fontes que ela não queria voltar para a Alemanha, né, onde tudo aconteceu, porque lá ela era conhecida como a mãe da Anna, a mãe que atirou no tribunal, e ela não queria esse tipo de reconhecimento, digamos assim. Então ela foi morar na Sicília e foi lá na Sicília que ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas. E aí, depois desse diagnóstico, ela resolveu voltar para a Alemanha. Pelo que eu entendi, esse câncer que ela teve foi bastante agressivo, então ela sabia que ela iria perder a vida em breve. E aí ela começou a aparecer mais na TV, ela queria falar do que aconteceu com a filha dela. Então ela começou a ir em vários programas de TV, programas de rádio, para falar tudo o que aconteceu, sobre como era a filha dela, o porquê ela fez o que ela fez no tribunal. Ela voltou aí para os holofotes. E isso foi aqui em 1994, então já tinham se passado muitos anos, mais de 10 anos aí do crime. Em 1995, ela lançou uma autobiografia e é basicamente através dessa autobiografia e de tudo que ela falou nessa época nos programas de TV, talk shows e rádio, que se sabe mais sobre a infância dela, sobre o que ela passou ali com a mãe, né, os primeiros namorados, os filhos que ela deu para adoção e também sobre a convivência com a Anna. Nessas entrevistas que ela dava aqui nessa época, ela disse que sentia muito pelo que aconteceu, mas que ela não se arrependia. E que ela sentiu muito alívio quando ela tirou a vida do Klaus. Ela também disse que, além dela nunca ter se arrependido, ela também jamais perdoaria o Klaus por ter tirado a vida da filha dela. Durante aí os últimos períodos de vida da Marianne, ela contratou uma equipe, né, de produção para fazer um documentário aí sobre a vida dela, né? Sobre os últimos momentos de vida dela. Só que aí as pessoas também começaram a questionar muito essas atitudes da Marianne. Por quê? Primeiro, esse documentário que ela mesma pediu para produzirem, as pessoas acreditavam que ela iria falar mais sobre a filha, sobre os questionamentos que ela fez, sobre o que ela refletiu durante todos esses anos sobre o que aconteceu. E não foi isso que ela proporcionou para essas pessoas, né? Ela fez esse documentário e basicamente nesse documentário aparecia ela fazendo as coisas do cotidiano dela. Então, ela fazendo jardinagem, ela fazendo as sessões de quimioterapia,
lavando o cabelo, indo no salão, se arrumando, era essa questão do dia a dia, não tinha nada muito mais profundo a ser tratado. O que levou as pessoas também a questionarem as atitudes da Marianne, né? Parecia que de alguma forma ela estava querendo a atenção das pessoas, era isso que as pessoas estavam sentindo. Ela até, lógico, falava em alguns momentos da filha, ela era questionada, mas nada muito profundo sobre isso. Talvez as pessoas estivessem esperando que ela fosse lutar por uma causa, né, por pessoas que sofreram o que a filha dela sofreu, para tentar manter esses criminosos presos, para que eles não fossem libertados. Esse tipo de causa que a gente vê em alguns casos aqui que eu trago para vocês, né, em muitos casos, na verdade, né, quando uma família, uma mãe, um pai, enfim, o filho passam por uma tragédia nesse sentido, muitas vezes o que eles fazem é criar fundações, mudar leis, falar sobre o assunto, né, fazer as pessoas entenderem o que está de errado, e não foi isso que a Marianne fez. E talvez era isso que as pessoas esperassem que ela fizesse. E então, em 17 de setembro de 1996, foi quando a Marianne faleceu por causa do câncer no pâncreas. Ela foi enterrada no mesmo túmulo onde a filha dela, a Ana, estava enterrada, e era um desejo da Marianne. Ela escreveu isso em uma das cartas ali, nesses meses antes dela falecer. E, gente, eu preciso esclarecer uma coisa muito importante nesse caso, que é sobre o vídeo que circula assim no TikTok e aqui no YouTube também, como sendo o vídeo do que aconteceu no tribunal, como sendo o vídeo verdadeiro. Esse vídeo, eu tô colocando aqui na tela para vocês, não é o vídeo verdadeiro, tá, gente? Ele é um filme alemão que foi feito sobre o caso. Não existe vídeo do dia que a Marianne tirou a vida do Klaus no tribunal. Não tem esse vídeo. Então, essa imagem que vocês veem, que eu vi em vários vídeos já de TikTok, já vi podcast também falando que é o vídeo verdadeiro. Não é, tá, gente? Então, se vocês perceberem isso em algum lugar, se vocês forem falar disso pra alguém, repassem a informação correta, tá? Que esse vídeo que aparece em tudo quanto é lugar é um filme alemão feito na época. Na verdade, na época saíram 2 filmes, os 2 lá na Alemanha, sobre esse caso. Saíram vários documentários e tem um livro também. O único filme que eu encontrei americano sobre esse caso não é um filme fiel, na verdade ele é inspirado, né? Tem várias coisas na história que não batem, então eles apenas pegaram alguns trechos, digamos, da história real e fizeram um filme em cima, então não tem nada a ver. Então é por isso que às vezes a gente pode confundir, né? Porque a imagem é bem antiga, mas vocês veem que a pessoa que está aparecendo no vídeo não tem nada a ver com a Marianne, inclusive até o cabelo era diferente. Bom, gente, eu nem preciso dizer aqui que a maioria esmagadora das pessoas que conhecem esse caso ficam do lado da Marianne, porque acham que ela realmente se vingou, era o que o cara merecia, ainda mais porque ele ficou inventando várias coisas da Ana ali no tribunal, então essa raiva pega na gente mesmo, né? Do cara ficar falando de uma menina de 7 anos, como se a menina de 7 anos fosse culpada pela própria morte, né? Isso revolta muito. Eu vejo muitos comentários, assim, de pai e mães falando: eu queria fazer a mesma coisa, se acontecesse comigo eu faria a mesma coisa. Então, o apoio que ela recebe é gigantesco. As pessoas falam, por exemplo, assim, se ela não tivesse tirado a vida do Klaus, né? O que poderia acontecer depois disso, né? Será que ele ficaria realmente preso o resto da vida? Será que ele seria solto e faria isso com outra pessoa? Então as pessoas também aplaudem a atitude dela por causa disso, porque ela evitou que houvessem outras vítimas. Nos comentários que eu vejo sobre esse caso, eu gosto muito, quando eu tô pesquisando, de ver comentários das pessoas, né? Porque eu acabo vendo outras perspectivas. E as pessoas falam realmente, assim, que ela não era uma boa mãe, ela não deu a infância que a filha merecia ter, né? Que ela não tinha os cuidados que a filha merecia, que possivelmente um pouco do que aconteceu foi por negligência dela, né? Porque a filha com 7 anos já tinha essa vida um pouco mais independente, digamos assim, sendo que ela não deveria ser independente, né? De fazer o que tá a fim de fazer, não ia pra escola, a mãe nem sabia que ela não ia pra escola, ela ia várias vezes na casa desse vizinho, né? Foi várias vezes antes de acontecer o que aconteceu, e a mãe não sabia que ela tava lá. Então toda essa parte as pessoas reconhecem nela que ela não era esse exemplo de mãe, mas mesmo assim
tiram, digamos, a razão que ela teve. Só que o que fica no ar é o porquê ela fez realmente. Foi para vingar a filha ou foi realmente um ato de se redimir, do tipo, olha, eu fui uma péssima mãe, então agora eu vou fazer isso pela minha filha e nem pensar, por exemplo, nas consequências que ela seria presa ou nada, porque ela nem tentou fugir, ela nem tentou recorrer do julgamento, nem nada do tipo, ela só queria receber a sentença dela. E é isso que eu queria saber aqui de vocês, assim, qual é a opinião de vocês sobre a Marianne, né? O que vocês acham dela, qual vocês acham que foi o verdadeiro motivo pelo que ela fez? Eu tô bem curiosa para saber, então escrevam aqui embaixo e vamos promover aí uma discussão saudável sobre esse caso. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse caso foi muito, muito, muito pedido por vocês. Então eu espero que tenha ficado bastante claro esse caso para vocês. Ele não é um caso que tem muitos, muitos, muitos detalhes, né? Mas é um caso importante pra gente trazer aqui, um caso que trouxe muitas discussões. Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Os membros do Na Sala da Minha Casa, muito obrigado pelo apoio ao canal. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição. Agradecer a Patrícia Carvalho novamente, membro patrocinador aqui do canal. E não se esqueçam do formulário de sugestões aqui na descrição também. Clica lá se você quiser me sugerir algum caso. E novamente, gente, estamos chegando aí a 2 anos de canal. Me ajudem a subir aí os números de inscritos para a gente chegar o mais próximo possível aos 100 mil inscritos. E a gente ter a nossa plaquinha aqui que eu tô doida pra trazer pra vocês, tá? Eu às vezes esqueço de pedir isso nos vídeos, eu também acho chato de ficar pedindo em todos os vídeos, né? Mas quando eu lembro, eu tô sempre aqui mendigando pra vocês o like, a inscrição, compartilhamento, tudo que vocês fazem aqui no canal é muito importante para que ele cresça mais e mais, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o finalzinho. Uma boa semana para todo mundo. Se cuidem, por favor. Um beijão, adoro vocês e até a próxima.